Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal e hoje o vídeo vai ser bem sucinto. A gente veio trazer para vocês informações sobre todas as documentações que a gente precisou levar na nossa viagem de motorhome alugado com os nossos cães. E foi um dos processos que a gente demorou, perdeu bastante tempo por falta de conhecimento. Mas para adiantar tudo isso, a gente dividiu em 3 blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre as documentações nossas que são necessárias para atravessar outro país. O segundo bloco, a documentação do motorhome. E no terceiro bloco, a documentação que a gente perdeu realmente muito tempo, que foi a parte dos cães. Pois é, vai ser uma lista bem rapidinha, bem sucinta, porque como o Jean disse, a gente demorou muito tempo para achar essas informações na internet e eram informações que não eram bem precisas, né? Então vamos começar com a mais fácil, pelo menos no nosso caso, que foi a nossa documentação. Basicamente, para você passar para outro país, você precisa ter ou o passaporte ou a identificação civil. Essas duas são as partes mais importantes. Só que tem uma documentação além. Como a gente está indo de motorhome, necessariamente você precisa levar sua CNH. Ela pode funcionar tanto na parte digital quanto física. Só que a gente levou física, levou cópia e levou digital, para a gente não ter problema. Porque tem uma questão da parte da direção, é que alguns postos policiais, principalmente perto ali de Buenos Aires, da fronteira, são um pouco corruptos, segundo as histórias lá. E realmente a gente teve uma ocasião dessa. Então, por conta disso, a gente teve essas 3 opções para evitar problema. É um papelzinho a mais, então a gente tinha uma pastinha com todos os documentos. E o outro documento é o seguro-saúde, que não era obrigatório, mas quando a gente foi, passou a ser obrigatório. Então a gente fez um seguro-saúde rapidinho, só colocar na internet aí, ou se você já tiver uma corretora, ou se você já tiver o seu banco, só você procurar lá, seguro-saúde para viagem internacional. Bem baratinho, não esquece de colocar exatamente o período que você vai ficar, porque eu tive um perrengue. A gente demorou. Tem que usar mesmo, tem que usar o seguro-saúde. Não deu pra usar, lembra? A gente teve um perrengue e foi a doença que eu tive, no caso, foi no dia depois de ter expirado o prazo. Porque a gente tentou gastar menos dinheiro, mas acabou que a gente precisou. Graças a Deus a gente conseguiu a Brenda conseguiu, no caso, ir no hospital lá em Buenos Aires e deu tudo certo. Mas é bom ter o período necessário que você vai ficar lá. Ou um pouquinho maior, né? Porque nunca se sabe. A gente esticou a viagem e acabou eu precisando exatamente. Gente, parece coisa do destino. Enfim, a próxima parte que a gente vai falar agora é sobre documentos para o nosso motorhome alugado. Não foi muito difícil, vou falar a real para vocês, porque graças a Deus a gente alugou com uma empresa que eles forneceram todos os documentos necessários pra gente, um pouco além, né, do que estava pedindo depois que a gente pesquisou na internet, mas foi tudo bem tranquilo. Os documentos foram os seguintes: documento de autorização de tráfego, é simplesmente uma cartazinha que diz que a pessoa que alugou o nosso motorhome autoriza a gente dirigir o motorhome. E essa assinatura tem que ser autenticada em cartório, não pode simplesmente ser uma parada escrita normal, não. É autenticada, normal, é documento realmente impresso e tudo, tem que ser dessa forma. E durante as pós-policiais, que a gente foi parado 10 vezes, literalmente, todos eles pediram isso aí. A parte da documentação de autorização. O segundo que a Brenda vai falar agora também é o contrato de locação. Isso, o contrato de locação do nosso motorhome, que ele tem que ser assinado e autenticado tanto por proprietário quanto por quem vai dirigir o motorhome, que no caso foi o Jean. Então o nome dele que estava lá no contrato do motorhome, então esse contrato a gente teve que levar também e ele estava assinado e autenticado. A terceira coisa foi o seguro carta verde, né? Que pelo que a gente pesquisou é basicamente um seguro veicular que tem lá fora. E a gente quase utilizou, e esse seguro é salgado, é muito caro a parte da como é que se diz? Vou botar o nome da... Poxa, esse nome falta. A franquia. Então, essa franquia era caríssima, mas o valor vai variando de acordo com o tamanho do motorhome e o tempo que você vai ficar lá. Só que quem vai resolver isso é a parte da pessoa que vai alugar. Entendeu? Então a gente teve essa situação lá do motorhome, que ele meio que deu um probleminha lá, a gente ia acionar a parte do seguro carta verde, a gente viu que dava para acionar. A empresa pediu pra gente ligar antes de acionar, para não acionar direto. Só que a gente viu o valor que era, a gente, graças a Deus, conseguiu resolver o problema lá. Pois é. E uma coisa importante, o nome diz que é seguro carta verde. A gente pesquisou bem antigamente, em 2020, ainda era necessário você levar esse seguro impresso numa folha verde, tá? Hoje em dia não é mais necessário.
Mas, por via das dúvidas, a gente levou na folha verde e levou na folha normal também, tá? Porque o que acontece? A gente, novamente, tô sendo um pouco redundante, mas é porque a gente ouviu bastante relatos sobre polícia corrupta lá, sobre alguns lugares estranhos, e era na rota que a gente ia fazer. Então, tudo que era pra levar ou a mais, a gente levava, pra não ter estresse. E a situação de policial corrupto, a gente teve uma situação em Buenos Aires que ele tentou indagar que eu não tinha a minha CNH que não estava impressa, se eu não me engano. Tentou indagar com relação a isso. Só que ele viu, a gente respondeu na hora, não, lá também tem a parte digital e tudo mais, aí mostrou a parte digital, aí safou. Mas ele estava caçando realmente algum problema. Se eu não me engano, eu acho que eu filmei essa abordagem, vou tentar ver aqui e botar depois. Mas ficou procurando farol, pediu o seguro carta verde, a documentação de Brenda, a documentação da autorização de tráfego, pediu todos os documentos. A gente tinha uma pasta, simplesmente teve uma pasta com todos os documentos. Então, para evitar esse tipo de problema, para facilitar essa situação, como o nosso espanhol também não é bom para a gente explicar essas coisas, a gente prefere levar assim impresso. Porque dizem não, está escrito no site que você nem precisa ter ele impresso, você só ter o QR Code ali você já consegue resolver. Mas para evitar problema a gente fez isso. E além disso, também foi um documento que a gente esqueceu de falar, que é o CRLV, no caso da documentação, que é o verdinho que a gente tem aqui no Brasil. Isso, documento do veículo. Então, basicamente, do motorhome foi o documento de autorização do tráfego, o contrato de locação do motorhome, o seguro carta verde e o CRLV. É o documento verdinho que mostra que pode dirigir o carro. Tudo isso a gente levou autenticado em cartório, tá? A gente fez uma pastinha assim e levou pra ficar mais fácil. E só um detalhe agora, eu vou falando um pouco dessa parte da que a gente foi parado pelas polícias, né? A maior parte deles perguntavam para onde a gente estava indo. Todos eles perguntavam para onde a gente estava indo, o que a gente ia fazer, onde a gente estava, de onde a gente saiu. A maior parte deles perguntavam mais essa situação. Com exceção desse posto policial próximo de Buenos Aires, que simplesmente estava procurando o problema. Olhou o carro inteiro, viu se a luz certa e tudo mais. Uma coisa que estava com problema lá, que era o farol de milha, que não desligava, tinha um apagado. Já troquei para evitar problema. Então você tem que ir 110% certo na situação da polícia. De 10 vezes que a gente foi parado, uma vez só que foi, 2 vezes foram estranhas. Mas as outras 8 vezes foram tranquilas. E você consegue ver quando a pessoa tá procurando um erro, em vez de ver se a sua documentação realmente está dentro do padrão. A gente conseguiu sentir isso com essa pessoa especificamente, mas tava tudo certo, graças a Deus, então é isso. E nesse terceiro bloco a gente vai explicar sobre a questão da documentação dos cães, que a gente perdeu bastante tempo. Não porque é difícil, mas porque a gente fez tudo errado. Basicamente, a gente precisa de 2 documentos. O primeiro é carteira de vacinação original e com cópia. Essa cópia, geralmente, ela vai ficar lá na parte da fronteira. E o CVI. O CVI é outro documento que vai ficar na fronteira. Na hora de passar na fronteira, você deixa esse documento com as pessoas lá responsáveis pela fronteira da Argentina e depois você segue. Você pega uns dados, eles pegam alguns dados para te dar responsabilidade, é bem simples. A gente levou até várias cópias, né, para evitar problema, vai que a gente precisava ir outra vez utilizar durante a estadia. Mas nos pós-policiais, nenhum deles pediu documentação do cachorro. Beleza? O CVI, ele é complexo, como eu falei. A gente demorou bastante tempo porque a gente fez errado diversas vezes. Por conta disso, Brenda acabou fazendo um passo a passo. A gente fez um meio que fictício, né? Essa parte da documentação para mostrar para vocês que é simples quando é feito corretamente. Pois é, então segue aí para vocês o meu passo a passo. Espero que fique bem explicado, que consiga tirar a dúvida de vocês, tá? E é isso. E lembrando, caso tenham dúvidas, só deixar aqui nos comentários. Primeiro de tudo, entra no Google e digita CVI. A gente já vai entrar aqui no site do Gov. Importante, você tem que ter uma conta no Gov, tá? Porque a gente vai precisar logar aqui para poder fazer a nossa solicitação do Certificado Veterinário Internacional, famoso CVI. Vocês estão vendo aqui que tem vários lugares? Sim, esse certificado é muito importante, porque sem ele a gente não vai conseguir entrar legalmente no país de destino. Mas vamos lá. Estamos aqui fazendo esse vídeo para a Argentina. Clica em CVI Argentina. Aí aqui tem toda a explicação do que é o CVI, caso você tenha alguma dúvida. Mas eu acredito que todo mundo que esteja nesse vídeo já procurou saber o que é esse certificado internacional.
mas basicamente é um certificado que diz que seu pet está com uma boa saúde e com todas as vacinas e antiparasitários em dia e pode entrar no país sem causar nenhum tipo de problema. É isso. Vamos lá. Aí você vai lá e inicia. Aqui você vai digitar o seu login do Gov, CPF, senha, vai entrar normalmente. Aí vamos lá. Entrou aqui no site para você fazer o seu CVI. Para mim, já vai aparecer de cara essas solicitações aqui, que foram as solicitações que eu já fiz. No caso, essa aqui, que eu já terminei, e tem algumas outras que estão em aberto. Eu vou continuar nessa aqui, mostrar para vocês como faz do zero, mas quando vocês abrirem, vai aparecer só assim, ó, criar uma nova. Aí clica criar uma nova. Eu vou entrar nesse aqui, pra gente começar agora. Vamos lá, aí você clicou em criar nova, ou, eu já vou mostrar aqui pra vocês que eu vou continuar um protocolo, vai cair nessa página aqui, ó, Certificado Veterinário Internacional. Aqui estão as instruções, é só vocês lerem caso vocês tenham dúvidas, mas é bem autodidata, você só vai precisar preencher todos os dados do seu pet. Baixar aqui, vai mostrando as documentações que você precisa ter para você fazer esse preenchimento. É importante ter essas documentações em mãos, que já vai ajudar. E aqui tem uma parte importante, tá? Aqui tá dizendo que quando você fizer toda essa documentação, quando você for passar pela... Quando você for passar pela fronteira, você precisa fazer uma chancela, mas se você for por um desses lugares aqui, você não vai precisar, porque esses lugares já faz na hora. A gente foi por essa fronteira aqui, ó, que a gente não precisou ir em nenhum outro lugar para chancelar. Nesses lugares já chancela na hora. No caso, eles já dão autorização na hora para você passar. Esse aqui que a gente foi é o de São Borja, tá? Aí aqui a gente vai começar a preencher os dados, tá vendo? Que vem tudo em brancozinho. Aí asterisco é o que é obrigatório, então você tem que realmente preencher. E basicamente tudo tem um asterisco vermelho. Então é só preencher tudo isso aqui direitinho, conforme tá dizendo. Vamos lá, a gente começa pelo nome do seu animal, o nome do seu pet. Aí a gente vai passar pelo responsável pelo envio, que no caso é você. Aí você coloca os seus dados aqui. Essa parte de autorização é só se você for viajar com um pet que não seja seu, tá? Não foi o nosso caso, então você pode pular, não precisa. Nessa parte aqui de responsável pelo recebimento, é importante vocês colocarem o destino final de vocês. Por quê? Quando a gente foi entregar o CVI na fronteira, eles perguntaram qual ia ser o nosso destino. E eles conferiram para ver se o destino que a gente falou, o final, ia ser o mesmo daqui do endereço. A gente foi de motorhome, né? Todo mundo sabe, óbvio. Então a gente foi parando em vários campings. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o nome do último camping, assim, que a gente ia parar antes de começar o trajeto de volta. Como o nosso destino final era ir para Bariloche, eu peguei aqui o nome do camping municipal de Bariloche, tá? Entrei no Google, coloquei o nome do camping, só copiei o endereço e coloquei lá. Você não precisa ter nada reservado, não. Só precisa ter aqui o endereço de onde você vai ficar, tá? Aí você vai e preenche tudo certinho. É bem facinho, que se você vai no Google, já aparece o endereço da maioria dos campings, aparece o endereço. Então, bem moleza. Aí agora vamos lá. Essa parte aqui foi uma parte que eu errei, tá? E que eu vi que muita gente erra também. O que acontece? A gente sabe que precisa de um atestado de saúde do veterinário pra gente fazer o CVI. Mas eles não deixam bem explicado que você tem que fazer primeiro o CVI, no caso, primeiro o cadastro do CVI, depois com o seu cadastro todo pronto, que foi o que a gente fez na outra tela lá, que a gente vai poder imprimir o atestado de saúde, tá? Porque é muito importante que este protocolo aqui, que o protocolo aqui esteja neste download aqui, tá? Não adianta você pegar e fazer o download do atestado de saúde, querer adiantar, ir no veterinário, depois voltar, fazer o CVI. Antigamente era assim, mas agora não é mais. Esse download aqui, vou até baixar aqui e vou mostrar pra vocês.
Isso aqui você vai levar para o seu veterinário e ele vai preencher essas informações aqui, ó, do tratamento, tá bom? Ele vai preencher, vai assinar, tá? Tudo certinho, direitinho, tá bom? Depois que ele fizer isso, preencher aquilo lá e assinar, você vai voltar aqui, vai anexar esse atestado que ele preencheu, tá? Você vai anexar aqui, ó, atestado de saúde do animal. Você vai anexar esse atestado aqui e você vai preencher novamente aqui, tá bom? Com as informações lá do atestado e da carteira de vacinação. Nessa parte aqui de tratamento antiparasitário interno e externo, tá? Eles têm que ter um prazo de até 15 dias antes da data que você estiver fazendo essa documentação aqui, tá? Como eu tô mostrando para vocês hoje, então eu vou botar a data de hoje mesmo e vai dar certo. Onde eu vou conseguir esses dados? A sua veterinária, ela vai ter esses dados. Se ela deu todos os antiparasitários corretamente para o seu cachorro, para o seu pet, ela vai ter esses dados. Vai ter o dado do laboratório, vai ter o princípio ativo. Se você tiver na dúvida também, é só você olhar na carteira de vacinação. E o antiparasitário externo é aquela pílulazinha, né, que eles tomam, ou aquela ampulhetazinha que você aplica. Aí é só você guardar a caixinha, que aí você consegue ver. Ai, meu Deus, joguei a caixinha fora. Tudo bem, não tem problema. É só você colocar o nome do antiparasitário externo no Google, que vai dizer para você qual é o nome comercial, qual é o laboratório, quais os princípios ativos. Vamos lá, informação importante sobre o atestado, tá? Esse atestado, ele tem que ser feito com no mínimo 10 dias antes da sua viagem, tá? O exame clínico, ele tem que ser feito com 10 dias de antecedência, tá bom? Depois que o CVI for gerado, o CVI, propriamente dito, ele tem uma validade de 60 dias, tá? Você pode ficar lá e voltar e tudo mais, e a validade dele é de 60 dias, tá certo? Mas esse atestado aqui, que você vai levar para o seu veterinário, quando você for incluir ele aqui, ele tem que estar dentro do prazo que você colocou lá que você ia viajar. Vamos supor, você colocou lá que vai viajar no dia 3 de dezembro, digamos assim. Então, você tem que fazer esse exame clínico no prazo de 10 dias anterior do dia 3, tá? Não pode ser mais que isso. Não posso ter ido no veterinário no começo do mês, ele fez o meu exame clínico no meu cachorro e eu vou incluir aqui. Não vai dar certo, tá? Tem que ser aqui um prazo de 10 dias. É importante essa informação. A gente deixa passar batido às vezes, mas é importante. Aí vamos lá, a gente chegou na parte final aqui do nosso CVI. Antes da gente mandar para solicitação, a gente botou o nosso atestado, colocou ele assinado digitalmente, preencheu todos os dados abaixo dele que solicita aqui e é só clicar aqui, ó, em enviar solicitação. Eu não vou clicar porque tem bastante coisa que está fora da data do prazo, tá? Então, se eu enviasse, eles com certeza iam mandar de volta para eu corrigir. E, gente, é muito rapidinho mesmo. Juro. O meu, eu enviei um númerozinho errado de um documento e eles me responderam em 40 minutos, tá? Não passa de 48 horas. No próprio site diz que não passa de 48 horas e realmente não passa, tá bom? E então, é isso. Então, foi isso, gente. Essas foram as documentações que a gente precisou na nossa viagem de motorhome alugado com os nossos cães, tá? Eu espero que essa lista tenha ajudado vocês. Ela é simples, tá? Não precisa de muita coisa, mas precisa de atenção quando você faz as coisas. Se você puder, leve cópias a mais para você não correr risco de ter perrengue. Tudo que você puder fazer aqui no Brasil é mais fácil, é mais simples e dá tudo certo se tiver tudo certinho. Você falou tudo, porra. Eu falo o quê? Você quer falar o quê? Se despede do pessoal, então. Não, despede você, não tá bonito. Então é isso, galera. Muito obrigada por assistirem nosso vídeo. O vídeo dela no final. Obrigada por assistirem nosso vídeo, tá? E fiquem ligados no próximo. E qualquer dúvida, não se esqueça, comente aí embaixo que a gente vai responder. Valeu.